karatê agora é esporte olímpico. Esportes mais praticados e conhecidos no mundo. O karatê é um desses 5 novos esportes olímpicos. De Tóquio em 2020, novas modalidades vão entrar no quadro de disputa. Por que o karatê está fora das Olimpíadas? Primeiro ponto que é muito importante a gente explicar aqui. Como o esporte entra nas Olimpíadas? Bom, o Comitê Olímpico Internacional, ele define alguns critérios para a entrada de qualquer esporte. Os critérios são ter uma federação internacional, ter uma popularidade global, ou seja, ser praticado no mundo todo, ter um programa antidoping, estar dentro dos valores olímpicos definidos pela Carta Internacional, ter igualdade de gênero, viabilidade técnica e logística para ser implantado nas Olimpíadas, ter um apelo para novos públicos. Bom, até aí, por mim, o karatê tem tudo. Mas já a gente entende por que o karatê foi tirado. Vamos entender primeiro como o karatê entrou nas Olimpíadas, por que foi só aquele ano de 2020 no Japão. O país sede das Olimpíadas no ano definido, ele tem a oportunidade de escolher qualquer esporte que tem uma tradição forte no território. No caso, como foi no Japão, obviamente o karatê foi escolhido. Tivemos a estreia do karatê nas Olimpíadas, foi lindo de ver, foi maravilhoso. Só que aí o Comitê Olímpico tirou o karatê das Olimpíadas. Eu li a carta de justificativa do Comitê Olímpico e ele dizia o seguinte: que o karatê foi retirado porque não havia apelo para o público mais jovem e não tinha um valor de entretenimento considerável. Gente, cá entre nós, que justificativas foram essas, né? Bom, enfim, eu acredito em alguns motivos que fizeram com que o karatê não continuasse nas Olimpíadas. Vou citar alguns aqui pra vocês, que seria falta de investimentos para promover o karatê no mundo todo, baixo engajamento digital, eu digo falta de apoio midiático, ou seja, poucas pessoas conhecem o karatê pelas mídias. É mais a própria comunidade do karatê que se segue, que engaja e tudo mais. E óbvio, questões políticas e de influência de federações lá no Comitê Olímpico, mas isso a gente nunca vai saber. Mas afinal, o que significaria o karatê estar dentro das Olimpíadas? Bom, como a maioria de nós sabemos, o karatê é um esporte marginalizado, não é um esporte de elite. Então a maior parte dos praticantes são das classes mais baixas. E por isso, em alguns estados do Brasil, por exemplo, o karatê tem zero incentivo. A gente entra até em um paradoxo, porque por mais que o karatê seja um esporte marginalizado, se manter no esporte é muito caro. Com a compra de kimono, de proteção, das viagens e tudo mais, é tudo muito caro. Ele é um esporte acessível, mas falta investimento, patrocinadores, falta estrutura em muitos centros de treinamento, além de que o karatê é desvalorizado se comparado com as outras lutas. A presença do karatê nas Olimpíadas traria patrocínios para os atletas, mais incentivo do governo em projetos sociais para implantar o karatê em escolinhas, em cidades mais pobres, mais academias e assim mais oportunidades para novos praticantes. E, obviamente, mais reconhecimento do esporte de alto nível, mais reconhecimento no mundo todo, valorização do nosso esporte. Bom, a gente já sabe que falta muito incentivo, que falta muito patrocínio, que falta visibilidade do karatê, mas então o que nós, da nossa casinha, podemos fazer para mudar essa realidade? Eu acho que isso já acontece, mas acho que a gente ainda deve apoiar mais os perfis de karatê nas redes sociais, curtindo, engajando, comentando, compartilhando, fazendo com que ele alcance ainda mais pessoas que não são o nosso meio. Principalmente valorizar os conteúdos que mostrem a importância do nosso esporte, que mostrem o que o karatê é por trás, que não é só uma luta. Toda a filosofia, todo esse estilo de vida que o karatê traz, que é maravilhoso. Aproveitar que nós temos a internet, que a gente pode cobrar as federações e o Comitê Olímpico Internacional para que essa decisão seja reavaliada para as futuras edições e incentivar novos praticantes, novos atletas. Porque quanto maior for a nossa base, mais autoridade a gente vai ter e assim mais chance de reconhecimento global. O karatê, ele continua vivo, dentro ou fora das Olimpíadas. Ó, gente, arrepiei. Mas se a gente quer que ele alcance todo o seu potencial, precisa lutar por esse reconhecimento. Com mais engajamento, mais apoio, mais visibilidade, quem sabe um dia a gente vai poder ver mais uma vez o karatê em cima do maior palco do esporte mundial.